pergunto isso, é meio difícil até de responder, porque eu acho que eu já nasci despertado. É? Porque eu comecei desde criança pequena, né, que eu já tenho essa conexão toda e eu tenho toda uma história que ainda quero transformar num filme isso. Essa história da minha infância, porque ela é muito incrível. Desde pequeno que eu fazia, desde pequeno mesmo, 5 anos, assim, 4 anos. Foi até mais ou menos 7 anos. Eu ia, eu ia até para a cama mais cedo, porque eu me divertia saindo do corpo e para ir brincar lá na rua, voando, né? Então era todas as noites isso. E depois eu ia lá na minha casa, quando eu morava aqui no interior de São Paulo, eu ia para num campinho que tinha na frente da casa, na outra quadra, do outro lado da rua. Aquela época não é como hoje, que a cidade cresceu, então lá está tudo cheio de prédios. Mas naquela época tinha esse campinho onde eu jogava bola durante o dia com os amigos, né? E lá tinha uma pedra grande, assim, que eu me sentava ali e ficava olhando para o céu. E eu estava fora do corpo. Então, aí lá eu via, ficava olhando as estrelas e eu ficava esperando os amigos lá de cima darem um sinal, né? Então, de repente, algumas estrelinhas lá começavam a se mexer, iam para cá, para lá, muitas delas, e sempre tinha uma delas que descia, e ia crescendo, 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 e descia mais ou menos assim 50 metros de onde eu estava, naquele terreiro ali, naquele terreno, uma nave linda, muito bonita. Aí abria a parte de baixo, saía sempre algumas, vou chamar de pessoas, saíram porque eram pessoas, eram como igual a gente. E Uhum. saíam e ficavam lá esperando. Eu corria para lá e subia com eles aquela rampa e saía fora. Então, Nossa. aquilo para mim era corriqueiro, assim, Então, depois, muito tempo depois, é que eu vim descobrir que eu estava como criança aqui, mas eu não era criança lá dentro. Lá dentro eu tinha outra responsabilidade muito maior. Então, por isso que eu digo que eu já vim pronto. Então, depois de uma certa idade, eu me esqueci de tudo isso, apagou da memória. E depois, há muitos anos depois, quando eu já tinha uns mais de 30 anos, que uma vez eu fiquei muito doente, eu fiquei com muita febre, muito forte, e aí comecei a ter, assim, um pouco de delírio e tal, e de repente a memória começou a voltar. Nesse meio tempo, eu não entendia por que eu tinha uma vontade louca de ir para o campo para ficar olhando à noite para as estrelas. Mas eu não sabia por que eu queria fazer aquilo. E eu falei, tenho que ver alguma coisa, eu estou esperando alguma coisa aqui que eu não sabia o que era. Depois eu descobri. Então, quando eu já tinha aí, nesse meio tempo também, por volta aí de meus 12 anos de idade, 11 anos por aí, eu comecei a me interessar por esses assuntos todos. Então, meu pai e minha mãe eram espíritas nessa época, e eles gostavam muito de ouvir aquele programa que tinha naquela época do Alziro Zarur, e isso era sempre muito cedo, depois das 10 da noite, e no fim eu acabava ouvindo também. E com isso, como ele estava sempre lendo e estudando trechos da Bíblia, eu fui aprendendo, memorizei aquilo tudo, durante anos isso. Então, e aquilo somado com outras coisas, começou um despertar assim
muito grande. E Uhum. desde pequeno que eu não tenho os mesmos hábitos não tinha os hábitos dos amigos tinham, eu sempre fui diferente.